Olá, todas, todos, todes que estão acompanhando a mostra e as conversas das sessões pelo YouTube. Eu sou Fábio Rodrigues. Eu, junto a Ante Ribeiro e a Milena Manfredini, sob coordenação da Mariana Campos, fiz parte da curadoria da Mostra IFE, segunda edição da mostra, né? Essa edição presencial. Muito feliz. Eu vou mediar aqui o debate, a conversa, melhor dizendo, né, o diálogo do programa Mergulhos no Breu. Para fazer isso, a gente tem a presença luxuosa dos realizadores, das realizadoras, dos 4 filmes que compõem o programa, né? Sem mais delongas, assim, como temos pouco tempo e, ao mesmo tempo, muita vontade de escutá-los, vou convidar ao quadro a Roger Gil, que é co-diretora, né, do filme A Cabonagem ou O Incêndio Inevitável, co-dirige junto a Castiel Vitorino Brasileiro. Também convido o Izzy Vitório, que é realizador do Oriqui para Perder o Medo do Mar. Convido a Aila de Oliveira, a realizadora do filme Viver Distrai. Também a Aventura Profana, realizadora, né, artista, responsável, criadora da obra do filme Procure Vir Antes do Inverno. A dinâmica dessa conversa vai ser, 3 momentos, pelo menos, que naturalmente se embaralham. A gente começa por uma apresentação, depois vamos fazer 2 rodadas né, a partir de, né, provocações ou considerações sobre os filmes. Eu, como minhas colegas que fizeram, né, a curadoria, né, a gente estava construindo juntas, assim, né, a gente é muito fã, a gente gosta muito desses trabalhos, então, um pouco, talvez, as minhas considerações, elas vão ser né, embaraçadas, assim, pelo gostar, pelo muito gostar e me sentir completamente abalado, assim, né, e pensando sobre essas obras, né. Bom, então, para começar, assim, a Roger Regis, eu vou seguir a ordem da exibição dos filmes, né, no programa, assim, vou talvez tentar fazer jus a isso, né, que já que vai voltar ao presencial, né, a sessão vai acontecer, e os filmes vão ser exibidos em determinada ordem, eu vou seguir aqui, mas claro, a gente pode ir bagunçando ao longo do encontro. Bom, a Roger Gil é mestranda em Comunicação e Territorialidades pela UFES, cineasta e contrabandista, pesquisa, respira e produz a partir de espiritualidades anticoloniais, mergulha em nada no amor, bacharel em cinema e audiovisual, mestrando em Comunicação e Territorialidades, né, pela Universidade do Espírito Santo, Federal do Espírito Santo, e tem produções voltadas para os estudos anticoloniais, as religiosidades diaspóricas e as desobediências de gênero. Ela é técnica em logística pelo Senai, realizadora audiovisual e também produtora cultural. Corpo racializado e dissidente, diz a Roger. Roger, boa noite, prazer em te ter aqui. Boa Vontade noite para a fazer todos. Então já entro para falar do filme ou para falar de mim? O que vocês querem que eu faça? Uai, fala de si primeiro, assim, talvez se quiser completar ou falar de outras coisas que porventura sinta que te apresente. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Pedir a Exu que nos lembre das boas palavras, né? Começar saudando os senhores e as senhoras da comunicação. Nós estamos aí já há um tempo produzindo nessa nossa vida digital, nessa nossa vida de guerrilha, mas muito felizes que nós estamos aqui hoje. Quero mandar um beijo para o amor da minha vida, Castiel Vitorino Brasileiro, que eu sei que ela deve estar me ouvindo em algum lugar neste momento. Que nós desenvolvemos esse filme juntamente a ela. E é isso, assim, sou uma pessoa que sou sacerdotisa dentro do candomblé. Somos irmãos de santo, inclusive, Castiel e eu. E ficamos maquinando e traquinando essas novas formas de assistir essa ruína desse mundo colonial. Daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho mais do nosso filme. Obrigado, Roger. Bom, o Izzy Vitório, que eu encontrei há pouco em Fortaleza, é realizador do Oriqui para Perder o Medo do Mar, é uma bicha preta, transmasculino,
produtor e realizador audiovisual, diretor e produtor de arte, trabalha com audiovisual, cinema, TV, teatro e música, estudou teoria crítica e história da arte na Universidade de Brasília, UNB, atua no audiovisual desde 2014, mas só percebe que sua potência, né, percebe sua potência enquanto roteirista e diretor em 2018, ano que teve acesso ao edital, falando em edital, né, do Fundo de Apoio à Cultura do DF, que selecionou curta-metragem Coração é Terra que Ninguém Vê, é um filme de 2018. Izzy também dirigiu e roteirizou o curta-metragem O Homem que Não Morava Lá, filme de 2019, com o qual ganhou o prêmio de melhor direção no Festival de Cinema dos Sertões. Assina a montagem do longa-metragem Canto dos Ossos, filme de 2020, que ganhou a Mostra Aurora de Tiradentes nesse mesmo ano. Oi, Izzy. Boa noite. Estão me ouvindo? Ai, não sei, gente. Eu sempre fico muito nervoso de falar em público, mesmo não estando tão em público assim, que eu estou dentro do meu quarto. Mas é isso. Acho que essa mini bio passa um pouco por uma trajetória, né? Pelo menos profissional, assim, que eu trilhei para chegar até aqui em Fortaleza, que é onde eu vivo hoje. Acabei de concluir o curso de realização na Vila. Foi um curso de 2 anos, numa escola pública, não tinha estudado ainda cinema, e para mim foi muito importante essa mudança. Estou aqui no Ceará agora, tentando fazer acontecer assim, alguma coisa. Trabalho com cinema, estou trabalhando também muito com música, produzindo o Matheus Fazendo Rock, que é um boy aqui de Fortaleza. E acho que é isso, tentando existir nesse mundo cruel que a gente vive. Que mundo cruel é esse que a gente vive? Mas estou existindo e resistindo ainda. E muito feliz de estar aqui na mostra, muito honrado de estar do lado dessas pessoas e de te ouvir falar assim também com carinho dos filmes. E é isso. Obrigado, Izzy. A gente também está muito honrado, tá? Mesmo. Bom, a Irla de Oliveira, que é realizadora do Viver Distrai, né? Ela é formada em realização cinematográfica, trabalha com cinema e teatro, com o objetivo profissional de comunicar e encenar mensagens artísticas, lúdicas, educativas e de políticas antirracistas, né? A Ilha é diretora e roteirista, ela realizou os curtas Entre Pernas e Viver Distrai, né? Esse de 2021. E na música, a Ilha realizou os videoclipes Correndo o Céu, pela Canela, das artistas Biarritz, Salomão, 2022, e Sempre Uma Música, clipe de 2020, da artista Una. Oi, Aila, boa noite. Tá mutada ainda. Agora, muito obrigada pelo convite e principalmente por conhecer vocês e, como Izzy falou, desse carinho que você está trazendo hoje. É um clima legal para falar sobre os nossos trabalhos. Aqui no Recife, eu instigo, junto com algumas pessoas, a criação e fomentação do cinema e de alguns videoclipes, assim. E dentro desse formato, conseguimos fazer isso aí que você falou, né, os clipes e os filmes, e estou dando uma continuidade nessa luta para disputar alguns lugares e, assim, conseguir realizar narrativas que fazem parte da nossa ancestralidade, fazem parte da nossa vontade de viver. Porque esse fim do mundo, ele existe, mas a gente também cria espaços com esse comprometimento de criar essas outras perspectivas, assim, mais perspicazes, sabe? Aí o meu trabalho é dentro disso e eu pretendo seguir e fazer junto com outras pessoas um novo trabalho que foi aprovado agora por essa maneira de edital, e estou fazendo junto com Júlia Machado, que é produtora e roteirista, o nosso primeiro argumento para longa-metragem. Aí eu estou
nesse abismo, me jogando no momento, sabe? Maravilha, Ila. Bom, e para apresentar ela, eu vou fazer um pequeno comentário muito pessoal. Se eu posso falar alguma coisa de mim, é que atualmente eu moro em Belo Horizonte. Uma das coisas mais impressionantes que aconteceu nessa cidade na minha vida foi ter visto um culto da Aventura. Eu sou muito fã. A Aventura Profana é realizadora do Procure Vir Antes do Inverno. Ela é filha das entranhas misteriosas da Mãe Bahia, onde artérias de águas vivas sustentam em fé e abundam, né? Aventura Profana profetiza a multiplicação e abundante vida. Rompe a bruma, erótica, atômica, tomando vermelho como religião. Doutrinada em tempos batistas, é pastora missionária, cantora evangelista, escritora, compositora e artista visual, cuja prática está enraizada na pesquisa das implicações e metodologias do evangelicalismo no Brasil e no exterior, através da difusão das igrejas neopentecostais. O óleo de margaridas, jiboias e reginas desce possante pelas veredas até inundá-la em desejo, unção. Louva como o cravar de um punhal lambido de cerol e ferrugem em corações fariseus. Oi, Ventura. Olá, olá, que emoção, que honra estar aqui ao lado de vocês, celebrando as nossas vidas, o nosso viver, celebrando os impossíveis sendo feitos possibilidades e se desdobrando em inúmeras possibilidades. Tô honrada, transmutando, sendo já outra, sendo tantas. Então, acho que falar sobre mim nesse momento tem sido um tanto difícil, porque acho que mais do que nunca eu tenho passado por transformações, por inúmeras transformações, e celebrado a possibilidade de permanecer em metamorfose e permanecer acordando sendo outra, com o desejo de continuar criando e parindo e colocando no mundo filhas e filhos que sejam como água boa de beber. Obrigado, Ventura. Eu vou assim, acho que a ordem, de alguma forma, que eu apresentei seguia, né, de alguma forma, a sugestão de ordem dos filmes na sessão, mas agora sintam-se à vontade para, enfim, responder quem, porventura, se sentir mais, né, sei lá, queira. Pensei assim, sabe, quando eu revi os filmes e tal, e lembrando assim das conversas que tivemos, assim, né, quando reunia, ao todo na mostra tem 20 filmes sendo exibidos em 5 diferentes programas, né, e esse programa em específico, assim, talvez assim, né, para começar propriamente, assim, uma pergunta, né, para todas, para todos, pensando as obras em relação, eu acho que uma primeira dimensão que eu gostaria, se vocês quiserem comentar, é essa dimensão do ritual, assim, né? Bom, ritual que, de alguma forma, a imagem, ela está ali fazendo parte, né? Ritual que se faz com a imagem, mas também, assim, né? Talvez até começa antes e termina muito depois da imagem, né? A imagem é parte, mas, ao mesmo tempo, ela é uma coisa dentre outros tantos elementos, né? Ritual, claro que conecta planos muito distintos, né? Mas que de alguma forma se encontram justamente por essa dimensão ritualística em cena, né? Ritual também, eu penso que embaralha a própria lógica do tempo mesmo, assim, corrente, né? Ou seja, a lógica cronológica, a lógica linear, né? Ritual, portanto, que vem a oferecer uma outra imagem do tempo, né? Essa seria uma primeira dimensão que eu queria, se vocês quiserem também comentar em relação a como, se e como e de alguma forma o que né? Bom, se interessa a vocês e como essas obras no sentido de rituais, assim, né? Elas dentro e fazendo parte de rituais, assim, né? Uma outra dimensão que talvez tenha muita relação é que me parece, assim, vendo os filmes, assim, né, revendo agora,
que é como os filmes, eles, em alguma medida, eles estão escapando de algumas contradições, assim, né? De falsas contradições, poderíamos dizer, né? Em outras palavras, escapando de binarismos, assim, né? Eu fico pensando a própria suposto binarismo entre vida e morte, né? Como a cabonagem, ela, assim, não faz nenhum sentido mais. É uma falsa contradição, né? De fato, é uma distração, né? Pior sentido do termo. Ou então o filme do Easy, assim, né? Entre uma prece falando para o outro, para a outra, né? Para aquele que escuta, para aquela que escuta, mas também falando para si, né? Uma palavra que de alguma forma ela está escapando dessa suposta contradição entre mim e o outro, assim, né? Não se fala nem só para si, nem só para o outro, né? Ou então o destino que se pretende para a neta, né? E como de alguma forma a própria neta, a pessoa, a existência tá ali escutando e ao mesmo tempo traindo, assim, né? Que não sei, assim, o que eu queria talvez provocar seria essa questão do ritual e talvez um certo ataque à ideia de contradição, assim, como se a ideia de contradição ela fosse falha demais para pensar essas obras, assim, sabe? Não se trata de assumir a contradição, né? O carnaval profano ou sagrado no carnaval, por exemplo, né, Aila? Eu fiquei pensando um pouco nisso, se vocês quiserem comentar, entre essa dimensão do ritual, do qual as obras se inserem, no quais as obras se inserem, e essa dimensão da contradição, se a contradição é uma palavra falha, né? Se ela é se interessa ou ela é mera distração, assim, né? Bom, seria essa a primeira questão bifurcada também. Essa coisa do ritual eu tenho levado como... Me parece, dentro disso que tu falou, assim, me parece que esse ritual é a maneira mais fiel de fazer e propor um roteiro, uma música para fazermos em conjunto. E aí a maneira de fazer isso virar algo que existe não só para mim, mas para a equipe, para as pessoas que vão ver, lutando para ser o mais fiel dessa crença que carrego comigo e encontro com parceiros assim, é que se transforma em algo que, quando a gente vai ver, funciona. O que funciona seria assim, funciona, mas seria no sentido de emociona, está vivo, sabe? Está comunicando com as pessoas, assim. Por exemplo, Viver Distrai foi feito de uma maneira mais emocionada e mais íntima que eu poderia amar aquele assunto com aquelas pessoas que fizeram junto a mim, e a gente, dentro dessa feitura, conseguiu atingir, mesmo com demandas de produção e de humor, que acaba se transformando no mais difícil da realidade, assim. Mas aí, quando a gente propõe a fazer aquilo que é mais você, aí o ritual se dá, aí as pessoas acreditam, e aí as pessoas começam a se contagiar muito fortemente. E aí, a partir dessa obstinação de fazer algo que tem dentro de nossos corpos, assim, de nossas verdades, nosso amor, é que faz seguir e fazer com que esses trabalhos aconteçam e estejam acontecendo, sabe? E as pessoas estejam vendo, assim. E não de outra maneira, porque senão o ritual não dá certo. Tentar fazer uma coisa por uma coisa, ou tentar falar de temas que tragam... Não rola, sabe? Rola só... Eu até tentei já, mas não rola. Eu queria até conseguir fazer coisas que não parecessem tão parte desse ritual de fazer, sabe? Que fosse mais... Mas não rola, parece que a existência está mesmo para um comprometimento desse ritual que é comunicado e assim ele nasce, sabe? Tua bateu aqui assim, dessa forma, assim, sei para vocês. Vamos lá.
Ah, eu fico pensando muito no ritual como uma dinâmica de cuidado muito preciosa nos contextos que nós temos atravessado, não só hoje, mas que a gente costuma atravessar, e que são sempre contextos de contenda, contextos de peleja, contextos de labuta. Então, eu verdadeiramente creio nos rituais, assim, nesses rituais de afeto, nesses rituais de amor, nesses rituais de lembrança, nesses rituais que nos possibilitam, de fato, a fuga e as fugas e as invenções de outros caminhos de imaginação, as invenções de outros caminhos de fabulação, em contextos que são sempre tão duros, assim. Então, Procure Vir Antes do Inverno, por exemplo, é um filme, é um trabalho que é justamente para que ele existisse. Eu acho que todas as contradições, por exemplo, já estavam ali, porque a gente vive a maior contradição sujeitas, né, pessoas como nós, falarmos de vida, falarmos de abundância, falarmos de prosperidade, falarmos né, da plenitude, desejarmos a plenitude, quando isso é o que menos esperam de nós. E aí eu fico pensando que são justamente esses rituais que possibilitam que a gente consiga, de fato, realizar ações e movimentações como essas, assim. Então, não sei, assim, eu acho que é um pouco disso, assim, os filmes, os trabalhos, eles em si já são grandes rituais, né? O fato, para que a gente consiga dar conta de realizar, para que a gente consiga, de fato, ultrapassar essa barreira do impossível, para que a gente consiga, de fato, sustentar o milagre para além do milagre, no sentido de que as nossas realizações eu acho que a gente está cansada, e eu me sinto cansada de operar o milagre o tempo todo, porque o milagre ele parte sempre dessa premissa de que a gente não tem, de que está faltando, ou de que, sabe, tipo, de uma certa escassez. E eu acho que o exercício agora é de que maneira que a gente consegue sustentar, segurar para que esse milagre deixe de ser milagre e passe a ser caminhos de fato escancarados, portais abertos e não brechas. Então, acho que são rituais acho que é importante ritualizar nesse sentido, para conseguir, de fato, transformar tantos desejos, outros tantos em realidade, assim, em imagem criada em audiovisual, né? Falar um pouco, assim, falar desse filme é sempre muito doido para mim, porque ele não foi um filme que as imagens, né, que estão ali naquele filme, elas não foram feitas para ser um filme. E aí é um filme que eu acho que ele meio que se fez sozinho, assim, ele chegou até mim, essas imagens se apresentaram para mim num momento muito doido, e aí quando tu fala de ritual, eu fico pensando assim, já também num lugar de tipo, o ritual tem esse ritual do cotidiano, né? Pequenos rituais cotidianos, e esse lugar do ritual também de rito, de culto, de uma coisa maior, assim, eu acho que de alguma forma também não se dissociam, mas o Oriki é um filme que eu fiz as imagens no início do processo de assimilação, assim, da minha transição, né? Eu falo assimilação porque eu acho que esse processo ele existe desde antes de eu mesmo existir, mas quando eu assimilei ele, eu estava vivendo ali naquele lugar, que era a Praia da Redonda, pensando um outro filme, pensando o mar de um outro jeito, e aí gravei essas imagens,
todas, gravei algumas no dia do meu aniversário, em dias que para mim foram muito fortes, assim, tava com Linga também, que é uma grande amiga, que foi quem foi fazendo as imagens junto comigo, e a gente, enfim, foi gravando dias especiais, e dias, meses depois, eu reencontrei essas imagens na câmera do meu celular, e resolvi montar esse filme, então ele foi se montando assim na minha ilha de edição, né, no meu computador. Comecei a escrever um texto para colocar em cima, e com todas essas inquietações desse processo, que a gente entende, né, como esse processo de transição de gênero, trocando muito também com a Mumu, que foi quem escreveu o texto comigo, a Mutante, e aí chegamos nesse filme, que eu demorei muito tempo para entender que era um filme. Para mim, ele é exatamente o que eu entendo como oriki, assim, como uma oração, uma prece, um segredo. Então, ele não é um trabalho que eu tenho colocado em festivais, em mostras. E assim como essas imagens chegaram em mim, esse filme também tem chegado em outros lugares, meio que sozinho. E acho isso muito bafo. Acredito no fazer do cinema assim muito como um lugar de cura para mim, porque foi de adoecimento por muito tempo. E aí quando eu entendi que podia ser de cura, eu decidi que eu queria fazer assim. E acho que o Oriki é muito isso. Eu acho massa ver a galera que assiste dizer que chegou também. Enfim, é muito forte isso. É um filme que eu sempre reassisto quando eu estou caindo, eu lembro dele, aí eu volto e me ouço de novo. Mando para as pessoas também, quando o povo fala, nossa, estou desiludida da vida. Depois assiste aqui esse filme para descansar, acho que é para descansar também. E acho que as contradições elas estão aí só por ele existir da forma que ele existe e por eu estar trocando com tantas pessoas a partir dele da forma que tem acontecido. E acho que por eu estar existindo também, depois dessa assimilação, desse processo, estar resistindo e estar cada dia, me sentindo cada dia mais vivo, apesar de também estar morrendo um pouquinho todo dia. Acho que é isso. Não sei se eu passei pelo menos perto aí das provocações, mas foi como bateu aqui. Então, sobre Cambonage, eu gosto de pensar que é um filme que a gente ritualiza o amor, né? O amor enquanto o fogo enquanto a transmutação, e a transmutação como enquanto um processo inevitável, né? Do contexto colonial, assim. Ele é uma louvação a essa imprevisibilidade da forma do fogo, assim como é uma louvação a Exu. Exu enquanto Senhor do Fogo, Exu enquanto Senhor da imprevisibilidade, né? Então, eu gosto de pensar que o amor a Exu é a ruína da colonialidade, né? É isso que o filme, depois que a gente desenvolveu, eu entendo, assim, hoje, pensando nessa sacralização deste amor, nessa sacralização, né? E de Kashi se misturar, do corpo de Kashi misturar ao corpo de Exu, ao corpo do fogo, né? Eu fico pensando muito também sobre esses últimos processos que Kashi tem desenvolvido, esses últimos trabalhos, né, de tornar-se mensurável, né? Então essa é uma das possibilidades que Exu, enquanto fogo, enquanto Senhor do Fogo, enquanto essas transmutações se manifestam nas nossas vidas, assim. É um rompimento com qualquer prova de previsibilidade, qualquer possibilidade de previsibilidade, de hipervisibilidade que nós vivemos justamente nesse momento, né? Estamos amarradas por orgulhos de gênero, orgulhos raciais, então é um rompimento com essas coisas todas, né? Nesse último trabalho de Carter, ela fala, né, sobre essa falência da negritude, né? Então eu fico pensando muito sobre o quão gostoso, o quão delicioso, o quão maravilhoso seriam, além que os irmãos vivessem em união, seria que nós pudéssemos nos misturar, assim, debaixo d'água, dentro do fogo, né, na lama e no ar, assim. Então, a cambonagem, ela aparece muito assim para mim, enquanto essa ritualização dessa imprevisibilidade, enquanto a entrega, né, uma oferenda, assim,
do sangue, do nosso sangue a Exu, ao fogo, enfim, é esse processo mesmo. Nossa, gente, muito obrigado, assim, por essas, né, tantas coisas, né? Às vezes dá vontade, o virtual, eu não suporto mais o virtual, gente. Eu queria, sabe, ter a possibilidade de falar assim, nunca mais. Porque eu acho que tem isso, assim, eu escutando agora a Roger, assim, falar disso, né? Tipo, bom, o amor a Exu é a ruína da colonialidade. Eu queria, sabe, parar, ficar em silêncio, assim, eu queria ficar com essa frase, assim, mas, bom, esse é o parênteses, se quiserem cortar na edição, corta, mas, assim, bom, vamos lá. Porque eu acho que tem isso, assim, né, como a gente faz roteiro para as coisas, mas, ao mesmo tempo, a gente é afetada, né, e dá vontade de parar, assim, ficar, né, e talvez, assim, bom, sabe, tipo, isso era uma coisa que eu gostaria de falar e de escutar e de que a gente continuasse. Mas, bom, sintam-se à vontade, se quiserem também, assim. Eu vou, então, tentar nutrir, assim, algumas questões, assim, né? Ou considerações, menos questões, assim. Eu gosto muito desses trabalhos, assim, é um gostar que eu, né, vai longe do racional, assim, então também eu não gostaria de parecer querer racionalizar, muito pelo contrário, talvez às vezes é isso, assim, tentar ressoar uma outra força, assim, né? Eu entendo em maior ou menor grau que esses filmes também estão ligados a poéticas, né? A pesquisas, a trajetórias de vida, mas também, né? De trabalhos de vocês. Então, não se trata de querer, racionalizar, mas, tentar ao menos caminhar e ao mesmo tempo sabe, continuar a viagem, assim, que eu acho que também acontece nesses filmes, assim, pelo menos no meu caso, assim, né? Bom, talvez a Ilha, assim, eu puxando, assim, um pouco para O Viver Distrai, assim, é um filme, eu acho tão tocante essa questão, né, da fuga das duas, ao mesmo tempo, né, essa noite, essa densa noite ali, essa deriva, né, eu acho muito bonito como as coisas são filmadas, né, essa opção pelo torto, assim, né, quase sempre os planos eles estão meio tortos, assim, e ao mesmo tempo tem isso, assim, né, o filme começa com uma frase um tanto enigmática, ao menos para mim, não sei se para você também, mas essa questão do barco, né? Bom, é uma grande embarcação, eu não lembro ao certo como é, mas diz mais ou menos isso, né? Um barco grande, de alguma forma, nos faz melhor lidar com as ondas, né? E, no entanto, elas viajam num barco super pequenininho, assim, né? Parece que a grande embarcação é justamente o encontro das duas, assim. E o desejo, assim, né? Acho que também como o filme da Roger, da Castiel, assim, né? Alguma coisa do desejo, do sonho, assim, né? Que faz um carnaval, né? É muito bonito, um desejo que de alguma forma produz um carnaval ali mesmo, assim, né? Na deriva, no encontro. Não sei, isso são questões para ti, para comentar, até por essa opção pelo torto, assim, né? Pelo pouco visível, né? Que está no filme, assim. E também discutir em relação a isso, assim, né? Se quanto maior o nosso barco, maior a nossa capacidade de enfrentar a onda, assim, né? Se tu quiser comentar, assim. Pois é, essa parte ela é um recado de um sonho que chegou no ouvido da minha companheira, que é roteirista desse trabalho. E nós do Recife, aqui de Pernambuco, ficamos todos tortos por causa da falta do carnaval, da falta desse rito, né? Da falta da falta. E tudo que vem junto com o carnaval, os encontros, a perdição, a delícia, os silêncios, esse ritual que toda a cidade, todas as pessoas é estimulado a passar mesmo, assim. E aí, dentro dessa falta, a gente criou esse movimento para que a gente não deixasse de se contagiar com o carnaval que tinha dentro de nós, assim, sabe? Dentro o carnaval que existe dentro da obra de Carolina, de Carolina Maria de Jesus, de Estela do Patrocínio, de Clarice Lispector, porque esse filme ele é resultado de uma pesquisa que eu fazia junto com outras atrizes lá em São Paulo,
sobre Clarice Lispector, o conto O Ovo e a Galinha. E aí eu voltei, saí de São Paulo, descobri que eu não tenho nada a ver com aquelas pessoas assim que eu estava trabalhando um tempo lá, e aí comecei a me reinventar com pessoas daqui do Recife. Mas o Ovo e a Galinha não tinha me abandonado, né? Porque ele traz um universo que eu já estava muito íntima, que eu passava muito tempo castelando o que é o Ovo e a Galinha, que ela falava, dessa pessoa que tinha vivido aqui também no Recife, mas aí acrescentei as forças de pessoas para a gente realizar e de Carolina Maria de Jesus e de Estela do Patrocínio. Então, a nossa pesquisa começou na época que seria o carnaval aqui em Olinda, aqui nas ruas. O incentivo da Lei Aldir Blanc estava disponível com um teto pequeno, então o que ia se fazer a não ser brincar de carnavalizar, né? Então a gente acabou com toda a pretensão que tínhamos de fazer uma peça que tivesse Clarice Lispector e Estela do Patrocínio, e aí a gente começou a ritualizar e a ver o que tinha de primordial e de incrível no nosso gesto, no nosso contato com essa memória, no nosso desejo de não esquecer do carnaval e nem ser esquecidas. E aí a gente vai para a cena e dá tudo errado, dá bastante coisa que a gente tinha programado para acontecer e não aconteceu. E aí aconteceu ritualmente aquele filme que tem 6 minutos e que nos traduz tão bem, sabe? E que, quando exibido, as pessoas entendem que carnaval é aquele, entendem que torto é esse, entendem que sensação é essa que nos deixa vivo, que nos deixa orientados para uma viagem e nunca perdeu o gosto de estar gostando. E nunca perdeu o gosto de estar gostando, que Estela do Patrocínio nos avisa, né? E a gente come isso e bota no filme, assim. Então, é dentro desse universo onírico, dentro desse sublime que Viver Distrai é feito, e a gente é muito satisfeita, assim, porque a gente ama também, feito tu falando, assim, vai dando uma... Ai, fala mais, sabe? Mas fala mais porque justamente provoca esse sentimento que o carnaval traz. É muito curioso, porque eu lembrei de uma cena que elas estão na embarcação, nessa pequena embarcação, e aparece, eu acho que aquelas 2 torres gêmeas, né, de Recife e tal. E elas são enormes, é uma outra ordem de grandeza, né? Elas são muito maiores que as torres, muito... enfim, é muito interessante isso, como o Recife aparece ali, né? Não só no carnaval, mas como acho que essa Recife aparece, assim, achei muito curioso isso no filme, sabe? É a única possibilidade que a gente tem, assim, porque existe... Eu estou afirmando hoje que eu estou nesse pique de luta, assim, da disputa. E Ogum foi muito presente agora, nesse abril, né? Mas, assim, existe uma verdadeira necessidade, essa que até Ventura Profana estava falando, de lidar com as faltas, assim, e de fazer com que essa cidade também seja minha e das minhas, sabe? Não só deles, assim. E aí, como eu nasci no centro e minha mãe deixou eu ir para a rua, eu conheço e amo essa cidade da forma que ela é, entende? Então, a gente está criando ficções dessa perspectiva nossa sobre a cidade, sabe? Deixando bem claro e bem escuro quais são os monstros que tem aqui, mas quais são também as gigantes que vivem aqui, sabe? E aí a criação que eu puxo mesmo para a gente fazer é usar essa cidade como dá para perceber que ela é também, sabe? Dentro dessa esse meio termo assim que a gente vê quando tá bem naquela brisa, naquele fascínio, assim, você faz caralho. Olha aqui o realismo fantástico dela, sabe? Isso significa isso, mas aqui significam outras coisas. E aí, quando vai comunicar, o público assimila, ama, vibra, e aí se torna linguagem, né? A gente meio que segura um pouco mais dessa... Assim, abre um pouco mais para falar de outras coisas maiores, assim, sabe? Uai, chique demais.
eu fiquei pensando assim, sabe, também no caso da cabonagem, assim, sabe, Roger? Foi um dos poucos filmes, na verdade, desse programa único, que eu tinha visto ele numa sessão no cinema daqui. E eu lembro que eu fiquei muito impressionado quando eu vi, assim, no cinema e tal. E quando tu se apresentou, você falou de uma coisa, assim, né, de como você e a Castiel criando formas, né, criando finalmente, né, elaborações para assistir, né, a ruína e tal. E eu fiquei pensando nessa coisa do assistir assim tão forte, que para mim foi tão forte ali naquela a condição de assistir, né, a condição de estar diante do filme, como está no filme mesmo também, né, eu lembro que uma das primeiras cenas, né, que aparece é justamente a Castiel, né, de alguma forma dançando, né, para aquele que de alguma forma está ali também assistindo, né, a própria queima, né, tem uma coisa de assistir, né, essa dimensão do assistir me pareceu muito forte, assim, e que resvala, assim, uma coisa que eu fiquei pensando no filme, assim, desde lá quando eu tinha assistido, mas agora voltou, assim, que é não exigência, mas assim, né, tipo, nos demandar uma concentração, porque alguma coisa muito íntima está ali sendo posta, né, em cena, e essa concentração tá mesmo, assim, né, os planos que duram, assim, né, uma concentração que nos impõe um respeitar aquilo, assim, é tão impressionante, assim, sabe, para mim, isso da concentração, da intimidade, e do amor, né? Eu fiquei pensando nisso, você trouxe já, né? Já na sua mini bio e tal. Mas a minha questão já respondida, mil vezes respondida, é que No Limite me pareceu um filme de fato sobre amor, assim, não só amor entre pessoas, né? Mas amor, assim, amor a Ciro, inclusive, né? Que para isso aceita a morte, né? Ou lida, oferece, né? Oferece, sacrifica-se, né? Me pareceu tão bonito isso, assim, e como isso vai a concentração, né? A intimidade e a dimensão do assistir, né? Finalmente isso, assim, né? O assistir como alguma coisa poderosa, assim, sabe? Não sei se queres comentar alguma coisa em relação a isso, assim. Como disse, minha questão já foi respondida. Com o passar do tempo, eu fui entendendo dentro do que eu acredito, enfim, Cássio também deve corroborar que o amor não conhece a morte. Então, é essa a dimensão que nos possibilita passear por ela. E eu acredito que esse é um filme que a gente gravou em planos únicos, assim, né? Todos os planos do filme são take 1, sabe? Não tem take 2, não tem essa coisa de ficar repetindo. E pensar na figura do cambono, da cambona, nesse contexto, é justamente quando a gente está dentro de um barracão, a cambona é essa pessoa que vai assistenciar, né, as entidades e tal. Então, como é que se cambona um incêndio que é inevitável? Jogando mais gasolina na fogueira, sacou? Então, é justamente essa coisa que a gente pode assimilar do filme. O filme enquanto um corpo, os corpos que estão no filme e os espectadores, né? Esse tridente, assim, né? Dessa comunicação que se estabelece. Então, a todo momento, a gente, no processo de gravar o filme mesmo, a gente foi entendendo o que era o espaço, como estávamos no espaço, mas, ao mesmo tempo, se entregando ao acaso, se entregando a justamente essa imprevisibilidade que seria. Teve um momento que a gente estava gravando, não aparece isso no filme, mas passeou uma aranha caranguejeira, assim, entre nós, assim, sacou? Então, mas sabe, foi algo tão gostoso, sabe? Essa dimensão do perigo, mas que não é um perigo, né? É algo que acontece, né? A ritualização, ela nos permite isso, né? Eu percebo que dentro desses rituais, o que é as relações de espaço e tempo, elas são suspensas, né?
existe uma outra forma de se lidar com o que está acontecendo ali, né? Existem outras relações que se estabelecem, né? Então, essa coisa de território e cartografias, elas caem por terra, e que bom que caem por terra, assim. Então, eu fico pensando muito nisso, né? Desses templos que foram criados nesse filme, né? O que Kikashi fala, né? De espaços perecíveis de liberdade, para cultuar esses acasos, né? Para cultuar justamente, para habitar justamente essa suspensão dessas relações, assim, né? Enfim, acho que é um pouco disso. Obrigado, Roger. Bom, eu até isso da comunicação, assim, né? Lembrei, acho que talvez assim, né? A aventura, eu fico pensando que tem uma coisa, duas coisas eu fiquei pensando e tal, assim, para falar e tal. Uma é essa do filme, assim, né? Isso. A gente teve uma conversa uma vez, eu acho que você não vai lembrar nunca, claro, porque foi uma conversa no fim de uma noite e tal. Mas você me falou dessa coisa, né, da fé, às vezes com uma coisa muito pequena, assim, né? Não é o grande estardalhaço, por vezes ela é muito forte naquilo que é muito pequeno, assim, né? Nossa, isso me marcou tanto, assim, porque eu acho que acho que fez sentido, assim, criou sentido a algumas coisas na minha vida, assim, né? Falava disso, um pequeno vento que passa, assim, parece dizer alguma coisa, né? Um sussurro e tal. E eu fiquei pensando nisso, assim, no filme, porque parece, não parece pouco, mas eu digo assim, a rigor, o filme a gente chega depois e termina, ele termina, né, assim, o que eu quero dizer assim, escrever, né, dar o nome ali, né, na porta. A gente não entra, a gente também está de fora, né? Aos poucos vamos percebendo que cada uma daquelas que estão ali também estão nas suas, de alguma forma, incumbências, né? Construindo aquela comunhão que levanta, né? Levanta um templo. Isso me pareceu tão forte, assim, no sentido de eu sei pouco e saberei pouco ainda assim, sabe? O segredo, o dentro, eu não entrarei, né? Ao mesmo tempo, eu estou ali olhando essa, né, essa inscrição do nome, assim, e isso já é muito. Me pareceu tão, falta de uma palavra melhor, assim, tão forte, tão ao mesmo tempo uma proposta, eu penso, de comunhão, assim, sabe, que a gente lide, pelo menos eu aí, eu, claro, falando muito de mim, né, lide com o que, né, eu não posso, né, eu não vou, não entro, não acesso, né, ou seja, há o segredo e há a partilha, né, e uma coisa não exclui a outra, assim, né. E eu fico muito tocado, se tu quiser comentar um pouco disso, do arquivo, assim, como é que tu entende o arquivo, a dimensão do arquivo mesmo, assim, né? Porque tem ali um jogo com arquivo e tem a incisiva traição, né, na inscrição. Eu fico muito tocado quando vejo a Adormeci, assim, né, porque tirar aquele trecho do fio da memória é devolver a vida, a existência, sabe, ao pulsante, ao que a vida ela continua, né? E ela continua voltando às vezes, né? Então eu acho que o filme é muito sábio, assim, né? Assim, muito mais do que eu posso saber, mas eu digo essa parte do arquivo da Adormeci que canta, né? Eu fico muito tocado por isso, assim. E eu não sei, assim, se tu quiser comentar um pouco dessa dimensão de arquivo, assim, como é que, né, você está lidando com isso, Ventura, assim, né, desde os outros nomes que tu coloca ali, os outros nomes de outros tempos, de outras congregações, né, como é que tu está lidando, assim, na tua pesquisa, os embates com a ideia de arquivo, com o arquivo, né, retomado nos teus trabalhos, assim, e essa traição iminente que se dá num uso muito interessante, assim, digo assim, né, a sua avó está ao mesmo tempo respeitada e traída ali, né? Adormeci também, né? Tirada e devolvida ao mundo, né? Tirada do fim e devolvida ao mundo. Sim.
Me lembrei dessa conversa, me lembrei. E acho que isso tem muito valor, porque eu me recordo que eu falava que às vezes a gente tem uma expectativa que o mover de Deus, que o mover espiritual, que o mover dessas forças super poderosas vão se manifestar em grandes eventos climáticos, com alteração, com o sol parando, com os mares sendo abertos, mas eu aprendi que às vezes no simples mover de um ramo a gente consegue testemunhar a grandeza da vida, a beleza da vida, a beleza do movimento, e a gente consegue receber as mensagens que são profundas e que precisam ser endereçadas a nós e que estão sendo endereçadas a nós. E eu acho que é muito... Quando você fala da sensação de não entrar, eu acho que ao mesmo tempo talvez seja uma sensação que eu compartilhe quando eu penso nessa igreja, quando eu penso numa igreja que eu sei que existe, e que existe agora, e que existe aqui, que existe na nossa relação, e que existe na nossa comunhão, e que está espalhada, e que está em Fortaleza, e que certamente está em Vitória, e também está em Recife, e que está em todo canto. A gente não consegue ter a dimensão, ela é imensurável, e de repente eu sinto a necessidade de ainda assim concretizá-la em um templo. Quando eu sei que a igreja, ela não é um templo, ela sequer precisa de um templo, mas que por alguma razão eu preciso nomear, eu preciso dar esse nome, eu preciso escrever esse nome, eu preciso inscrever isso para talvez acreditar mais, para talvez renovar minha própria fé nesse exercício evangelístico e nesse trabalho missionário, que é um trabalho que é a labuta, né? E lidar com esse arquivo é um desafio, assim, porque justamente como cuidar de algo, como demonstrar o meu amor e a minha gratidão e o meu respeito, profanando isso, né? Profanando, de fato traindo, e ao mesmo tempo restituindo, trazendo de volta para um lugar de afirmação da vida e da própria liberdade, assim. Então, eu acho que esse filme é um presente, eu acho que esse trabalho é um presente para mim mesma, para que eu não me esqueça, para que eu não me esqueça da importância de me desfazer das amarras, de me desfazer das prisões, de me desfazer dos cativeiros, e ao mesmo tempo de semear no coração daquelas que eu ainda acredito que estão vendadas por alguma razão, um novo caminho, um outro caminho para a liberdade. Assim, para mim é muito foda quando a minha avó ela começa falando a seguinte frase, que é sofrer por Cristo é a melhor coisa da vida. Isso me entristece de uma forma tão profunda, mas ao mesmo tempo dentro disso eu consigo encontrar uma alegria e uma motivação de uma forma muito preciosa, assim. Eu consigo
entender a força e o poder na construção de algo, mas de algo que de algo que precisa destruído. Então, eu estou buscando aprender sobre o processo de construção daquilo que eu quero destruir o tempo todo. E essa pesquisa é uma pesquisa muito difícil, assim, né? Tipo, me deparar com o que acontece dentro dessas congregações, como que essas congregações elas cuidam das nossas vidas, sendo que, na verdade, elas estão, por exemplo, elas estão ofertando um plano de salvação que é um plano de matança. É um plano de horror, é um plano de bárbaro. Então, como, de alguma forma, eu consigo de fato, a partir desse veneno e de tanto veneno e de tanta dor, ir traçando e ir fazendo as combinações necessárias para que a cura possa ser estabelecida, para que uma comunhão possa ser celebrada. Então, não sei, ao mesmo tempo, eu amo o processo de tomada de posse de Jesus, de falar, não, Jesus foi rejeitado e agora eu tomo posse e agora Jesus me pertence, quando na verdade eu acho isso muito poderoso quando ela inverte, ela passa a ser dona de Jesus e não uma serva de Jesus, quando Jesus passa a ser né, uma força, um poder nosso, algo que é a nossa virtude e não o nosso algoz, e não quem nos aprisiona. Eu acho que esse movimento ele é muito importante. Aí, mergulhando nesses arquivos, eu consegui entender a dinâmica desse processo histórico mesmo, de envenenamento e de envenenamento das nossas porções de terra, das porções de terra que são os nossos corações, né? O que eu mais desejo, de fato, é entender caminhos para que a gente consiga desvendar, para que a gente consiga, de fato, libertar, se libertar. Então, acho que essa é o maior desejo, assim, é um trabalho de libertação, de fato, né? Esse próprio processo da escrita é um processo de libertação. Escreve-se com o intuito de libertar e, ao mesmo tempo, de se camuflar, né? Eu acho que tem uma dinâmica de camuflagem, assim, como se camuflar. E aí eu entendo, e aí é nesse momento que eu vou fazendo essa coleta daquilo que nos cabe, daquilo que nos interessa, para que a gente consiga, de fato, construir uma armadura, para que a gente consiga, de fato, se proteger, se blindar. Eu acho que essa igreja, na verdade, ela é justamente isso. Ela é um campo de força. Ela é uma fortaleza, né? A gente precisa... eu acho que se camuflar usando... É ser cordeiro em pele de loba, né? É utilizar essas pistas para conseguir se blindar e para conseguir, de fato, viver as nossas liberdades, assim. Ai, tem uma coisa que me lembrou, assim, te escutando agora, Ventura, nesse pensamento, que a própria questão, assim, né, que Roger já tinha comentado e apontado, assim, né, que a própria questão do sacrifício, assim, né, que eu acho que tem a ver um pouco com essa diferença que tu faz entre a posse de Jesus e a ser serva, né?
E me parece que talvez isso esteja no filme, assim, né, muito forte, que assim, ora, tem o labor da construção, ou o labor da preparação do peixe, mas tem o prazer no corpo daquela que está ali trabalhando, né? Não é só edificar, né? Não é só levantar um tabernáculo, mas tem, ao menos na imagem, assim, né, uma nítida consciência incorporada do prazer, né? E isso, assim, bom, é um sacrifício na exata medida que é um sacrifício também no gozo, né? É oferecer o gozo como... Gozo é glória. Para mim, gozo é glória. E acho que não faria sentido se a gente não pudesse desfrutar dessa glória, se a gente não pudesse desfrutar do gozo em estar viva, do gozo em estar em comunhão, do gozo em atingirmos todas a medida da plenitude. Então é lógico que a gente está falando da labuta e que tem toda a presença dos pesos e das labutas, mas a maneira como a gente atravessa essa jornada é tentando vivenciar, tentando degustar e tentando não negociar o nosso gozo e a nossa glória. Eu acho que isso é inegociável, assim, a gente precisa desfrutar das nossas maravilhas em vida. Mesmo esses processos que são processos de labor, que são processos de trabalho, precisam ser processos atravessados com gozo, com júbilo, com alegria. Então, sem dúvida, assim, eu acho que isso é inegociável, isso a gente não pode perder. A glória, ela é a glória de fazer, desse fazer, ela é inegociável, é o gozo pleno. Maravilha. Eu vou pedir a vocês que estão aqui, né, a vocês 4, e vou pedir também a produção da mostra, a vocês, se puderem, um pouco mais, assim, e a produção da mostra também, uma tolerância, assim, para a gente poder concluir, né, ou dar o corte, não conclui-se, né, mas dá-se um corte, mas com um tempo a mais, ou seja, uma tolerância de tempo para que a gente possa conversar um pouco mais, assim, ou seja, terminamos nosso tempo, mas o que eu quero dizer assim, vamos, né, um pouco mais. Então, eu peço a vocês que estão aqui também a produção. Eu sei que está todo mundo muito cansado, também estou, mas assim, eu estou muito tocado também, então eu cheguei aqui muito cansado, assim, mas ao mesmo tempo escutar, assim, tem sido tão tocante, assim. Ao que eu agradeço já muito, muito mesmo, pelas presenças, né? Mas, Izzy, bom, se for o caso, né, corta as coisas que eu vou falando, bobagem, viu, gente, na hora, para ficar bem. Mas, bom, Izzy, eu queria... eu fiquei pensando, assim, algumas coisas, muito motivado, claro, essas outras respostas, assim, né? Uma coisa que eu fiquei pensando, assim, do filme essa história da diáspora, né, que de alguma forma tem no mar, no afogamento, no lançar-se ao mar, uma história de muita dureza, de violência, uma iminente história trágica que nos conforma, né? Lançar-se, e ao mesmo tempo o filme ele vai fazer uma outra questão de dizer do mergulho, de perder o medo, lançando-se, né? Perder o medo, imergindo no mar. Isso me pareceu muito tocante, como de alguma forma o filme, né, dialoga com uma experiência histórica, sem que seja necessariamente que a dor esteja ali. A dor, né, você mesmo falava, assim, né, tipo, a dor do mundo que está aqui, né, que nos, de alguma forma, nos quer prender mesmo, né? Mas, ao mesmo tempo, o filme ele faz um movimento de mergulho para justamente perder o medo do mar e, ao mesmo tempo, né, esse encontro consigo. Me pareceu muito bonito. E eu acho que talvez uma coisa derivando disso que eu queria, se tu quiser comentar, assim, essa questão do equilíbrio mesmo, assim, né, que o filme parece procurar. Assim, talvez o equilíbrio seja um outro nome
essa cura provisória, assim, né? Para esses momentos em que a gente, porque o equilíbrio não é em si por si, né, no sentido, não se equilibra ad eterno, né? Se equilibra por um momento, talvez, assim. Me pareceu que o filme tem esse jogo que me pareceu buscar um equilíbrio, assim, né? Não à toa você falar, bom, então para mim é um oriquê, eu envio para algumas pessoas quando tá. E eu acho que tem um pouco esse o poder daquele oriquê, assim, a mim me vem assim, né, de reequilibrar, né, as coisas, ora porque dá, né, abre um tempo mesmo, assim, abre uma possibilidade, né, da gente organizar um pouco a crise, o desequilíbrio, a dor. Uma outra dimensão que, se tu quiser comentar, assim, eu fiquei muito tocado, assim, acho que desde que eu fui a Fortaleza recentemente, vi esse teu trabalho, assim, né, em cena, em palco, assim, com essa questão da música e tal. E o filme tem essa questão muito forte com a comunicação, né? Ele parece querer a comunicação. Você falava, né, assim, eu mando para as pessoas, mas também o filme evoca a comunicação, a vontade de comunicar-se, né? A calunga, né? Ou seja, a comunicação é evocada, assim, e me pareceu essa dimensão meio de ligação dessa fala, dessa narração, muito interessante, muito forte, assim. Eu não sei, queria, se tu quiser comentar um pouco desse teu trabalho com o som, né, dessa tua pesquisa com o som, tanto da produção quanto também desse teu interesse, finalmente, né, para o som, que eu acho que se revela também quando tu fala do processo, né? Pegar as imagens já feitas e, de alguma forma, construir, né? E até a Mumutante, assim, junto, né, tipo, contigo e tal, me pareceu trazer de novo a música, né, essa coisa. Fui falando um monte de coisa, desculpe, pego o que te achar aí importante. Ai, ai. Então, deixa eu pensar aqui por onde começar. Eu acho que essa coisa do mar, né, do perder o medo do mar, para mim, é muito doido, porque eu sou goiano, e aí vim morar aqui em Fortaleza e comecei a construir essa relação com o mar, com essas águas profundas, né, com a imensidão dele, assim, muito louco. E para mim também muito doido ter vindo para Fortaleza, foi uma coisa que eu estava com muito medo, e fui no terreiro, e minha mãe de santo fez um jogo de búzios, e falou, vai, é para tu ir, tu tem que ir, não sei o quê, foi um jogo muito forte, que eu chorei muito, e todos os dias eu acordo e penso que eu não vim parar aqui à toa, assim, fui convocado a estar aqui, eu acho que para perder o medo do mar mesmo. Porque daí foi isso, assim, tentando também entender um pouco dessa imensidão, dessas águas, de todas as memórias que elas têm, né, que elas nos trazem e que elas evocam em mim. Quando eu fiz o filme, eu estava num processo de imersão, vivendo durante 3 meses do isolamento, numa praia, para fazer um outro trabalho. E aí tive mais contato ainda com o mar. E Roger passou por uma coisa que eu acho muito interessante, que é essa coisa da territorialidade, né? Quando eu sou do interior de Goiás, eu saio de Goiás, vou para Brasília, saio de Brasília e venho para o Ceará, e aqui no Ceará, tendo esse contato com várias coisas que eu não tinha, parece que comecei também a me sentir um pouco mais em casa, e também acho que rasguei um pouco esses mapas e essa territorialidade que a gente entende de Brasil. E aí também vou entender o mar enquanto esse território que muitas vezes é de dor, mas que para mim naquele momento foi um sonho profundo mesmo, assim, de ter entendido várias coisas de mim no momento que eu estava fazendo aquelas imagens, e quando eu revisitei elas já me entregaram outro significado e um outro lugar delas. E aí, em coletivo, né, olhando para elas junto com o Mumu, chego nessa necessidade de dizer mesmo para mim e para quem esse trabalho chegasse, de alguma forma, sobre essa fé, né? Tem uma fala no filme que é isso, que a comunicação nos una e não nos atrapalhe, porque eu acho que quando eu começo a dizer muitas coisas que eu estava descobrindo ali naquele momento sobre mim, parece que, de alguma forma, em alguns lugares, mais atrapalhava do que ajudava. Então, tive que começar a entender outros jeitos de falar
que não necessariamente pelas palavras que a gente conhece. E aí também entendendo outros tempos, acho que, como eu disse no início, entender todo esse processo que eu estava vivendo com o meu corpo também, de começar a entender o meu corpo como território, muito menos os lugares onde eu estava, e mais o meu corpo enquanto território que eu precisava mergulhar. E aí acho que é isso, acho que quando eu perdi esse medo do mar e consegui entrar nele e boiar e mergulhar profundamente, de alguma forma eu mergulhei em outros sonhos que eu tinha para mim mesmo, que eu ainda não estava acessando, e a partir dali comecei a acessar. E acho que a música, essa coisa do som, assim, me bateu muito, muito forte nesse momento de montagem, assim. Para mim, muito difícil montar, acho super complicado, desde o canto dos ossos, assim. É muito punk, precisa de uns computadores muito bafo, que hoje eu já tenho muito melhor do que o que eu tinha antes, mas acho que ainda não é o ideal, e ter que lidar com as máquinas, mas esse momento de montagem desse filme especificamente me levou para esse lugar de pensar o som, de pensar que som era esse do fundo do mar também, e de pensar o que essas águas e esse mergulho estava me dizendo. E tenho tido também, a partir desse trabalho com o Matheus, no lugar de produção, né, de fazer acontecer um show, uma performance, de estar ali lidando tanto com o público quanto com a galera, e no momento ápice do show entender que a música e essa performance da música é um lugar muito babado, assim, de comunicação, que eu não sei se o cinema às vezes dá conta, o cinema como a gente conhece, né? Então eu começo a entender que tem que existir outras formas de fazer cinema também, para que ele consiga comunicar essas outras palavras que a gente vai descobrindo ao longo desses mergulhos, como diz o nome do programa, né? Desses mergulhos no breu, assim, que tal hora é sobre isso, assim, mergulhar no escuro. E aí eu acho que mais do que atravessar, eu gosto disso que tu traz, né, de eu me jogar, me atirar ao mar, não como um lugar de desespero, como se isso fosse a única alternativa, mas como eu estou enxergando mesmo, que é uma boa alternativa, talvez a melhor alternativa agora. E aí também entendendo essas águas num outro lugar que não só de morte, como eu falo também ao longo do filme, né? Estou aqui nessas águas onde tantos ancestrais sucumbiram, mas também para transformá-las, para beber dessa água, para virar água também, né? Tipo, da hora, acho que é um pouco isso. E aí, sobre o equilíbrio, eu acho que, de alguma forma, não sei se é bem o equilíbrio, acho que é entender um pouco mais sobre o desequilíbrio, talvez, assim. Tentar encontrar um pouco mais de conforto no desequilíbrio. Eu acho que tem também a coisa de estar ali naquele ambiente muito andando de barco, daqueles barcos de vela, e também do marear, né, que fica quando a gente passa muito tempo na água, e aí também tentando encontrar um lugar de conforto, porque, como eu disse, esse filme ele acompanhou e me ajudou nesse processo de assimilação desse lugar de transição de gênero, né, como a gente entende, como colocam, e como tal hora também a gente se coloca, mas muito no lugar de sim, é uma morte, estou aceitando ela, é sobre ela, mas é sobre reencontrar uma outra coisa, que eu acho que talvez tenha a ver com o conforto desse desequilíbrio mesmo, com o lugar de conforto da própria morte, com o lugar de buscar mesmo a morte, assim, de alguma forma, acho que transmutar, né? Sei lá, acho que é mais ou menos por aí. E o mar, acho que é isso, sempre que eu fico ali dentro, sozinho, eu fico tipo, caralho, tudo pode acontecer aqui. Então, eu como capricorniano, com ascendente touro, na verdade, sou ariano com ascendente touro e lua em Capricórnio, muitos chifres na cabeça, muita terra,
tive muita dificuldade, sabe, de entrar no mar e entender as ondas, de boiar, de soltar meu corpo, de ficar mais de boa. E aí acho que entendendo esse processo como um desaguar, assim, um flutuar, deixa, fique tranquilo, fique peixe, como diz minha amiga. Acho que é um pouco isso, assim, e entendendo também esse filme como esse oriki mesmo, como uma coisinha que sopraram no meu ouvido e que tal hora também está sendo soprado em outros ouvidinhos por aí. Acho que é um pouco isso. Obrigado, Izzy. E obrigado vocês, assim, Ventura, Profana, Aila de Oliveira, Roger Gil, Izzy, Vitório. Obrigado pela presença, assim, pelas falas, pela partilha, assim, pelas obras também. Obrigado pelas obras, assim, enfim, muito afim de ver exibida, assim, né, presencialmente. Espero que eu consiga assistir. Quem porventura, assim, né, está chegando, está vendo aí o vídeo, né, a conversa, né, assistindo. Obrigado também por chegar até aqui, né, acompanhar. E certamente ela continua assim, né? Enfim, é isso. Eu vou ter de operar esse corte aí, provisório. Mas agradecer a produção também pelo convite a mim e pela paciência, assim, de passarmos um pouquinho do tempo. Beijo, boa noite a todo mundo. Prazer conhecer quem eu não conhecia e conversar com quem eu já conhecia um pouco mais.